Olá pessoal, professor Rogério. Nossa aula de hoje vai ser sobre a nova ordem mundial, o mundo multipolar e a nova ascensão do capitalismo. Vamos lá? Vamos começar analisando o contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos o início do mundo bipolar, onde de um lado nós temos os Estados Unidos e seus aliados compondo o bloco capitalista e do outro lado a União Soviética e seus aliados compondo o bloco socialista. A União Soviética e os Estados Unidos travam uma disputa ideológica, dando início então à chamada Guerra Fria. Ao final da Guerra Fria, nós temos então a dissolução da União Soviética. Acaba aí o Império Socialista. E por outro lado, temos então a ascensão dos Estados Unidos e do capitalismo. Tem início então a nova ordem mundial. A nossa aula começa então aqui. O mundo multipolar. Trata-se de uma nova organização geopolítica mundial, que vai ter início a partir de alguns acontecimentos históricos, como a queda do Muro de Berlim e a própria fragmentação da União Soviética. A partir daí, o mundo passou a ter diferentes centros de poder, com forte influência no campo político, econômico e militar. Alguns países se destacam nessas esferas de influência, entre eles os Estados Unidos da América, que representam hoje, 2020, a maior potência econômica, militar e política do mundo. Vale ressaltar que os Estados Unidos já é considerado essa superpotência desde o final da Primeira Guerra Mundial. Hoje, a sua influência é ainda maior. Os Estados Unidos representam uma influência em todo o cenário internacional. Um outro país que chama atenção em relação à influência global é o Japão. O Japão conquistou um grande desenvolvimento econômico e tecnológico durante a Guerra Fria. Hoje é um país que tem grande influência no leste asiático, como também em parte da Oceania. A Europa também chama atenção. Quando falamos de Europa, ela é representada principalmente pela União Europeia. Esses países que formam a União Europeia têm uma grande influência não só na Europa, como também na África. Mas não podemos deixar de lado um outro país que vem apresentando uma grande influência no cenário internacional: a China. A China, desde a década de 1970, vem apresentando um grande crescimento econômico e vem aumentando a sua influência no cenário internacional. A China hoje representa uma expansão no cenário internacional de todos os seus valores e principalmente produtos. Nessa nova ordem mundial, o principal sistema econômico é o capitalismo. A própria China, para alcançar o desenvolvimento econômico que apresenta hoje, modificou o seu sistema econômico. A China atualmente é um país com dois sistemas: um governo socialista e uma economia de mercado. Somente a partir dessa mudança é que a China alcançou esse crescimento econômico que vemos hoje em 2020. Mas há uma pergunta no ar. Com todo esse crescimento da China, qual é a verdadeira superpotência mundial? Um centro de pesquisa nos Estados Unidos consultou 32 países fazendo essa pergunta. E 42% consideram que os Estados Unidos ainda é a superpotência mundial. Mas para 32% deles, a China já é a superpotência mundial. Vamos então analisar esse gráfico para poder entender um pouco mais desse poder econômico dos dois países. Esse gráfico ele mostra valores aproximados, ele foi elaborado pelo Banco Mundial e representa também uma estimativa a partir dos valores coletados nos anos anteriores. Então vamos analisar. Em 2009, o PIB dos Estados Unidos era de 15 trilhões de dólares. O PIB da China de 5 trilhões de dólares. Isso então em 2009. Segundo o Banco Mundial, a economia chinesa cresce a uma ordem de 1 trilhão de dólares por ano. A economia dos Estados Unidos, por outro lado, cresce a ordem de meio trilhão de dólares por ano. A economia chinesa, então, apresenta um ritmo de crescimento econômico superior à dos Estados Unidos. Segundo o gráfico, o PIB chinês vai se igualar ao dos Estados Unidos em 2028. E se as estimativas estiverem certas,
a partir desse ano, a China se tornará o país mais rico do mundo. A nova ordem mundial, ela não representa apenas uma influência econômica. A nova ordem mundial, esse mundo multipolar, ele também vai trazer uma grande influência nos valores, nos costumes, nas culturas pelo mundo inteiro. Nós somos diariamente envolvidos pela cultura e pelos costumes de diferentes países. Somos influenciados a partir do cinema, dos diferentes produtos que temos acesso, da música, da moda, da gastronomia. Apesar dessa diversificação cultural enriquecer os nossos conhecimentos, ela também pode trazer prejuízos, como, por exemplo, a perda da cultura e dos costumes locais. Então, nós temos um processo de aculturação mundial, onde os costumes locais podem ser perdidos. Essa nova ordem mundial, ela apresenta um avanço da globalização e do próprio capitalismo, apresentando a ascensão de diferentes economias, como também a difusão desses novos costumes. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de estudar os livros, apostilas, os cadernos, fazerem as atividades sobre o assunto trabalhado. Um abraço, valeu!